De 97, 98, tá? Foi uma atitude isolada, assim, uma coisa minha, né? Já de 2004 para frente, tá? Foi uma coisa mais institucionalizada. Não há relação de um momento e de outro, né? E as pessoas... Desculpe, senhor, a minha pergunta é sobre o patrimônio. O patrimônio que o senhor vai ressarcir com essa conta de ativos? Não, essa é a primeira pergunta. Logo em seguida vem a questão do patrimônio, os valores, né? Então, desses valores que eu recebi, nisso eu esclareci já para o Ministério Público, porque desde 97, né, são 18 anos, né? E eu recebia, e esse dinheiro era aplicado. Então, eu separei também em depósitos, que seria a propina em si, né? E o rendimento financeiro, porque, como eu declarei, eu nunca fiz retirada. Eu retirei, ao longo desses 18 anos, tá? Pouco menos de $1 milhão para viagem, tratamento de saúde e 400 mil que eu trouxe de volta. Isso foi tudo nos 18 anos. Então, tudo está lá, né? Então, eu dividi em depósitos e parte financeira. Então, na realidade, de depósitos foi na faixa de 70 milhões. 27 são rendimentos financeiros. Então, na realidade, eu recebi de propina 70 milhões. Tá? A questão dos bancos também, né? Dólar, sempre dólar. A questão dos bancos, assim, os bancos suíços, eles ofereciam esse serviço aqui, né? Através dos seus agentes, tá? Então eu tive um histórico bancário que também está relatado no meu depoimento, né? Comecei com o banco HS Republic, depois fui para o HSBC, saí do HSBC. É uma história longa, é difícil detalhar, assim, inclusive pela memória. Mas assim, o relacionamento maior foi com o Banco Safra, onde eu tive o maior volume de recebimento. E depois com o Banco Cramer, Banco Royal Bank of Canada, está tudo no histórico, tá? Encadeado. No Banco Delta, foi outra pergunta, né? Realmente eu tenho uma conta lá. Era uma conta que, à época do meu depoimento, eu não lembrava o nome da offshore, né? Agora eu já recebi os tratos bancários, forneci ao Ministério Público e tinha lá uns 4,5 milhões no Banco Delta, né? Foi um agente bancário que visitava o Brasil regularmente, né? Indicado pelo Zivi Skornik, que indicou o Banco Delta, conhecia a Ângela e me indicou, e eu abri a conta lá. Nos outros bancos eu cheguei através de indicação de amigos, né? Tinha no Safra, era a doutora Denise, depois nos outros bancos, Pictet. Foi gerência política nessa indicação? Não. O que mais foi Você de fato assumiu a gerência pela sua competência? Olha, essa questão de assumir a gerência por competência técnica, isso, o que eu posso dizer é que não foi política. Não tinha padrinho político, eu nunca tive envolvimento político, então eu só posso crer que isso tenha sido por competência técnica, entendeu? Eu não tinha envolvimento político, eu não tive padrinho político em momento nenhum, né? Tinha conhecimento dos seus atos ilícitos? Era porque o senhor era capaz de praticar esses atos? Não, é o que eu falei, os atos de 97, 98 eram meus, ninguém sabia de nada, era uma coisa particular, né? Eu não compartilhava com ninguém. E a partir de 2004, eu falei que como acontecia, né? A questão com o senhor Vacari, né? Na realidade eu fiz o depoimento e contei a verdade para a Polícia Federal e para o Ministério Público, né? Eles perguntaram: você tem documentação? Eu falei: não tenho documentação, tá? Inclusive quando houve o início da Lava Jato, né? Antes de eu fazer o acordo, né? Muita dessa documentação foi destruída, né? E eu relatei simplesmente o que eu sabia, os encontros, como que era a divisão, né? E eu acho que esse trabalho de coletar provas e tal
é um trabalho que vai progredir. Na verdade, eu simplesmente falei o que eu sabia, né? Procurando me ater o mais próximo possível da realidade. Eu quero, antes de passar a palavra para o deputado Lula. Eu respondi tudo, deputado? Encerrou? Como é que se chegava a diferença entre Palpinha e Deputado Florencio, eu queria só pedir para a senhora concluir. Não, só faltou. Desculpa, por favor, eu esqueci um detalhe. Não, o que eu falei, o que eu participava era a combinação, né? Então tem a combinação, e aí a parte que cabia a mim, a operacionalização, eu operacionalizava. Essa parte do que vamos dizer, que caberia a João Vacari receber, eu realmente não sei dizer se foi doação, se foi... Presidente, teve uma pergunta importante que ele não respondeu, é rápido. Lhe constrangeu, lhe propôs ato ilícito, Vacari lhe orientou a praticar ato ilícito? Não. É o que eu falei. Com os empresários, com o Vacari, com o Renato Duque, isso eram conversas assim... negociais, não tinha extorsão, nem constrangimento. Eu agradeço a vossa, ela é só registrada, deputado Florencio.